O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Delmar, queridos irmãos e irmãs de Jesus Cristo, a palavra de Deus desse domingo, sim, toda a palavra de Deus é luz, deve ser inspiração, por isso mesmo, para as nossas vidas. Nós temos assim 3 ideias assim mais importantes, que o Pai nos dirigiu hoje, nos dirige para que a gente reflita, pensa, e faça desta palavra uma mensagem de vida e de salvação para todos nós. A primeira leitura, lá do livro dos Juízes, ela nos fala do Deus verdadeiro, uma escolha, uma opção que cada ser humano precisa fazer, Primeiro porque para nós é tão claro que não existem deuses, Todos os que foram chamados de deuses são idolatrias, não existem, Existe só um Deus, Esse Deus que se revelou plenamente para a humanidade em Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esta é a nossa fé, que recebemos como um dom de Deus, e isso nos dá segurança, tranquilidade, E assim como aquele povo assim fez esta opção, não por idolatrias, falsos deuses, mas o verdadeiro Deus. E nós temos esta frase, essa palavra, que diz, que eu e nossa casa serviremos ao Senhor. Houve uma época, ainda hoje, eu acho que tanto na Igreja Católica como em outros ambientes cristãos, esta frase já foi escrita, já foram feitos cartazes, Eu me lembro de Dom Ávila, falecido aqui, Ele fez uma oração onde a família se consagrava a esse Deus, E com esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, É um propósito muito bonito, E também uma quase promessa, que nós temos o dever, de realizar em nossa vida, Esse testemunho, a esse Deus que nós servimos. No mundo e numa época nova que nós vivemos hoje, a gente percebe, sabe que o ser humano, as pessoas, levadas por enganações, por mentiras e tanta coisa, colocam a sua
devoção, a sua fé, a sua adoração, né, em coisas deste mundo, em coisas que passam, né, e que não são Deus, né? Nós sabemos disso. Então, a nossa presença qualificada no mundo como filhos e filhas de Deus, como católicos, né, como comunidades de discípulos de Cristo, né, e portanto também missionários, né, dos valores do reino, nós temos isto para oferecer, né, ao mundo. E devemos fazê-lo. Estava ontem participando da colação de grau e da missa de formatura de mais uma turma do curso superior de teologia, a FATEL, né, com a presença do cardeal Dom João Brazia Vias, de Roma, que presidiu a cerimônia. Ele nos falava das suas reuniões dos cardeais com o Papa Bento XVI, das suas conversas e preocupações. Ele nos dizia que nós devemos ser hoje, né, assim, uma presença carregada de simplicidade, né, não de enrolação, de enganação, mas sermos pessoas, né, católicos simples, né, simples e transparentes, pessoas que são aquilo que apresentam, que são aquilo que dizem, né, que vivem e sejam, portanto, essas testemunhas autênticas, né, dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. É esta mensagem sempre nova que o mundo precisa continuar a ver em nós, né? Talvez seja uma das poucas coisas que tenha uma abertura da mente e do coração humano, mesmo aqueles que adoram falsos deuses, né, que têm as suas idolatrias, né, chamem-se esses falsos deuses, idolatrias, o dinheiro, o prazer, né, o relativismo, seja lá o que for, né. Então eles precisam, onde encontrarem, né, em comunidades, né, não apenas individualmente, mas em comunidades, né, essa simplicidade de ser humano, de ser simples, de ser transparente e de ser fraterno, né, uma conduta de fraternidade com as outras pessoas. Esta mensagem, que é a verdadeira mensagem revolucionária que Deus encarnado em Cristo trouxe à humanidade, que portanto será sempre nova, né, não apenas renovada, mas sempre nova, e causará realmente impacto, né, e atenção do coração e da mente do ser humano, né, ela é o que nos resta num mundo, né, tão cheio de pluralismo, de ideias, de condutas, de culturas, né? Então, essa presença, né, no mundo assim. Quando eu me lembro, por exemplo, que hoje nós rezamos, né, pela vocação dos leigos, né? Então, o Concílio Vaticano II, ao falar da vocação, né, também eclesial, né, dos leigos na igreja, né, fala que o que os caracteriza é serem, né, o coração da igreja no meio do mundo, né, e o coração do mundo dentro da igreja, e que eles, através das suas atitudes simples, transparentes, né, cheias de amor, né, ao próximo, né, portanto, tendo cuidado, solicitude, né, dos que mais precisam, e entre os que mais precisam dessa revelação, né, dessa encarnação do amor de Deus, são a juventude, são os nossos queridos jovens. Então, nesse sentido, né, essa vocação é sumamente importante e insubstituível. Eu, como padre Delmar, os bispos, não temos como estar presentes em os lugares que vocês estão, né, e serem ali com simplicidade, com transparência, com muita caridade, muito amor, esta presença, né, do amor de Deus, né, esse testemunho desses valores, né, é uma coisa muito importante. Nós agradecemos hoje, louvamos a Deus por tantas vocações leigas, homens, mulheres, jovens, né, crianças, né, idosos, né, e que junto com os consagrados, com os sacerdotes, né, esse mês vocacional, os pais de família, né, os pais e mães de família, né, essa vocação comum de todos nós, de batizados, de darmos testemunho desses valores.
Depois, né, também reafirmemos, portanto, hoje esta nossa convicção de fé, que é um dom de Deus também, que nos permite dizer isso. Eu, minha família, meus amigos, nós serviremos ao único Deus verdadeiro, uno e trino, revelado completamente, perfeitamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, que nós acabamos agora de ouvir proclamado, também, né, nós vemos aqui, né, uma comparação dessa mesma verdade, né, uma característica, né, dos filhos de Deus, discípulos de Cristo, né, serem solícitos uns para com os outros. Assim começa a parte do Evangelho. O que é solícito? Solicitude, ter cuidado, atenção, fervor, né, às outras pessoas, entre nós, né? E aí o Evangelho de hoje fala especificamente de uma realidade, né, que é familiar, né, do casamento, marido e mulher, né? É claro que a exegese nos diz, né, desse grande mistério, né? Isso é um grande mistério, isto, né, que duas pessoas humanas, um homem e uma mulher, fazem de duas vidas uma só vida, um só coração, uma só alma. Possível pela graça de Deus, pela presença do amor de Deus. E a comparação que Paulo que o evangelista aqui faz, né, é justamente que sejamos, que o marido e a mulher, né, se amem tanto, né, um ao outro como Cristo ama a sua igreja, né? É um mistério extraordinário, né? É uma coisa, em parâmetros humanos, inacreditável, né? E por isso dizia, por ser isto, este mistério, né, conjugal, este mistério familiar, este mistério de comunhão, de vida, né, é um mistério, né, que na verdade, né, como Cristo ama a igreja, o marido deve a mulher, a esposa, e vice-versa, né? E vice-versa, né? Mulher apenas tem que servir ao marido, mas os dois, um ao outro, né? E de tal maneira que é impossível que alguém ame ou despreze o seu próprio corpo, a sua própria pessoa. Quem fizesse isso no casamento, está uma outra pessoa, a mulher ou o marido, um ao outro, ele estaria desprezando a si mesmo. De tal maneira, essa misteriosa unidade desse sacramento, né, do santo matrimônio. Tem uma outra mensagem também, que anima os queridos casais aqui presentes, né, nossas famílias, né, esse testemunho do verdadeiro amor, de doação, de entrega total, né, também é uma forma, né, de convencer o mundo o que é amar, o que é esta vocação de todo ser humano, né? Os sinais vivos da presença do amor de Deus. E uma outra realidade que é a carta, né, a carta aos Efésios, segunda leitura, né, que nós fizemos assim, não é isso que eu acabei de falar, né? É sobre essa questão. O Evangelho é outra coisa, né? O Evangelho, então, fala, né, sobre aquele escândalo após o discurso de Jesus, em que ele disse que ia dar o seu corpo em comida e sustento de vida. Houve aquele grande escândalo, né? E muitos o deixaram de segui-lo, né? Porque dura era esta palavra, assim, né? Difícil, como acreditar nisso? Como acreditar que nós possamos comer o seu próprio corpo, né, como comida e beber o seu sangue como bebida para a nossa vida? Então muitos não creem. Hoje também a falta de fé. Nós estamos nos preparando para o início do ano da fé, que é muito importante, né, esse ano proclamado por Bento XVI, começa agora em outubro, né, e também aniversariando os 20 anos, se não me engano, né, do Catecismo da Igreja Católica, né, os tantos anos do Concílio Vaticano II, são acontecimentos, né, extraordinários, né, do Divino Espírito Santo no mundo e na nossa Igreja sobretudo, né. Então, a quem iremos nós, né? No mundo de tantas propostas, né?
de tantos caminhos que são indicados. É por aqui, por ali, se você quer ter sucesso, quer ser feliz, faça isso, faça aquilo, né? A quem iremos nós? A quem seguiremos nós, né? Só tu tens palavra de vida eterna. Repitamos, né, para a nossa fé, né, esta verdade, né? Não adianta, né, buscar um outro caminho, uma outra verdade, né, uma outra forma de viver, né? Ele, somente Ele é o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Então, nós temos essa certeza, sejamos testemunhas, mais uma vez, com simplicidade, com transparência e com profundo amor ao próximo, desta verdade, dessa certeza, né, de que só Cristo, só Deus, o nosso Deus, que se revelou nele, né, tem palavras de vida eterna. Sejamos, então, esses discípulos missionários cada vez mais fortalecidos, né, pela Eucaristia e pela Palavra de Deus. De pé, renovemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos